Então a gente já viu casos de tipo, a pessoa sair para trabalhar, então tá ali a esposa em casa, os filhos e tudo, a pessoa sair para trabalhar, o marido ou a esposa, e a pessoa você pega na rua, tipo assim, a pessoa na porta de casa, saiu de casa, aí tá o carro da imigração na porta de casa e prende a pessoa. Eu sou a Viviane do André. Eu sou o André da Viviane. E nós somos do canal Aprendi na América. Nesse momento a gente tem visto muitas pessoas retornando para o nosso país, né? Retornando novamente para o Brasil. Isso é uma coisa que está acontecendo agora no momento? Não. Né? Na verdade, nesse momento, o índice aumentou bastante. Mas, claro, né, existem vários outros motivos que sempre fazem com que essa pessoa retorne para o seu país de origem. E hoje a gente vai estar explicando 4 itens que podem levar e que estão nesse momento fazendo com que esse índice esteja mais aumentado de pessoas que vieram para cá e que estão retornando novamente para o Brasil. Esse é um assunto assim, bastante delicado, mas é importante a gente trazer esse assunto, o pessoal realmente saber o que está acontecendo. Na verdade, o pessoal já sabe o que está acontecendo, né? Eu tenho visto que as notícias no Brasil também tem falado bastante sobre isso aí, muita gente voltando, inclusive ilegais, legais, enfim, sendo deportados. A notícia está geral, mas a gente vai estar contando mais ou menos qual é a sensação da gente que mora aqui de ver pessoas conhecidos e não conhecidos indo embora. E passar um pouco desse clima, como é que está esse clima aqui? E aí a gente colocou, né, 4 itens. O primeiro item, que é o item que a gente já até comentou em outros vídeos, seria uma expectativa frustrada. Como é que seria essa expectativa frustrada? Seria tipo a pessoa imagina, né? Imagina um mundo ideal, imagina, né, que aqui tudo é maravilhoso, que o pessoal até brinca, né, que o dinheiro dá em árvore, mas claro, ninguém acha isso, mas tipo, que é muito fácil ganhar dinheiro aqui, que você vai ganhar muito dinheiro aqui, que vai ser muito tranquilo, que você vai ser muito bem recebido e vai ser tudo muito simples. E geralmente as pessoas chegam aqui, essas pessoas chegam aqui e se decepcionam, não era nada aquilo que elas imaginavam. Isso geralmente acontece por quê? Porque a pessoa não tem o conhecimento necessário sobre como é viver na América, né? E hoje em dia é muito difícil a pessoa não ter esse conhecimento. Tem YouTube, tem TV, tem mídias sociais. Muitas pessoas, né, muitos youtubers contam como é que é a realidade aqui. Alguns exageram para um lado ou para o outro, mas no geral é mais ou menos o que é contado. E não sei porque a pessoa talvez não se informa o suficiente e ela imagina uma coisa que realmente não é realidade. É verdade. A gente conversou com alguns amigos, né, que moram há mais de 20 anos aqui, e eles falam que, assim, naquela época era muito mais difícil, Exatamente. Né? Porque você não tinha rede social, você não tinha ninguém que pudesse no YouTube falar, né, do que realmente está vivendo. Então, assim, era completamente no escuro. Ou por experiência de alguma pessoa que, de repente, já veio na frente e passasse, mas era muito mais difícil. Então hoje é muito mais fácil, assim. Claro que a gente sempre erra, a gente sempre, né, tenta ir por um caminho, às vezes a gente tem que recalcular, mas é um pouco mais fácil hoje, porque tem várias pessoas que passam as suas experiências, seja elas positivas e negativas, e a gente acaba tomando aquilo como um item, né? Claro que não acreditando em tudo, né? Exatamente. Não se deve acreditar em tudo que se vê na internet. Por isso a pessoa tem que buscar até mais de uma fonte de informação, né? Com então certeza. Você não pode, vou olhar só aquela pessoa, ou seguir só aquela pessoa, ou só aquela fonte. Quanto mais fontes diferentes de informação você pegar, melhor, né? Sim. Você vai poder comparar, né, para saber o que é certo, o que é errado. Você vai ter uma noção do que está mais próximo da realidade ou não. Sim. Quando a gente mora aqui, não, a gente acaba até conhecendo. Por quê? Porque a gente conhece muitas pessoas, né? Então, no convívio de trabalho, no convívio de igreja, no convívio de dia a dia, então você fica sabendo de pessoas que vêm com tipos de vício que a gente nem imagina que existe, né? Mas então a importância realmente de estar se planejando, né? E o segundo item seria o quê? Dificuldade de adaptação. Esse aí leva muita gente para voltar, né? Leva muita gente de volta. Dificuldade de adaptação é muita gente de volta. Né? E quanto mais, tipo assim, quanto mais bem sucedida a pessoa é no Brasil, quanto mais de grana a pessoa tem no Brasil, ou tinha, né? O quanto melhora a vida da pessoa no Brasil, mais é difícil é se adaptar. Porque a vida dela era muito boa e chega aqui, a coisa é um pouco diferente.
né? Porque lá a pessoa era reconhecida, todo mundo conhecia, tinha crédito, enfim. E aqui não, aqui ele é mais um. Se você tem dinheiro, se você é rico, se você é milionário, ou se você não tem nada, para as pessoas aqui, no geral, não muda muito. Pois é, nós tivemos um casal de amigos que eles vieram, né? Eles ficaram 4 anos aqui, eles vieram com visto de estudante, e assim, ela estava já. Então ele já tinha uma grana, não precisavam trabalhar. Não precisava. Realmente ele estudava, ele tinha os negócios lá, ele vinha e retornava, ele tinha essa liberdade de vir e voltar para o Brasil para cuidar dos negócios, né? Sim, eles tinham uma vida bastante confortável no Brasil e eles vieram para ter, né, essa experiência aqui e quem sabe ficar aqui, né, aplicar para um outro visto para ficar mais tempo, enfim. Mas ela falou mesmo, eu encontrei com ela no Brasil, eu ainda estava no Brasil. Eu encontrei com ela e ela falou assim, Vi, eu tô contando os meus dias para o meu visto acabar para eu poder retornar. Porque assim, para eles era bem difícil, porque eles realmente precisavam, assim, eles tiveram que retroceder em algumas coisas. Como, por exemplo, ela me falou, tá? Para nós mulheres, ela me falou questões tipo, Viane, eu no Brasil fazia a minha unha semanalmente. Aqui nos Estados Unidos, por mais que eu tenha condições, eu não tenho coragem de pagar, por exemplo. Eu tinha uma faxineira, né, que toda semana ia na minha casa. Aqui, nos Estados Unidos, eu não tenho como ter uma faxineira toda semana, né? Então, são simples, né, simples coisas que acontecem, que no Brasil ela tinha muito conforto, tudo muito acessível, ele era reconhecido, e aqui você chega... E lá tinha muitos amigos, casa de praia, enfim, né? E aí a pessoa chega aqui e ela acaba vendo que o final de semana dela é dentro de casa, muitas das vezes, tem que fazer um novo ciclo de amigos. Então, para a pessoa que tem uma condição financeira muito boa, tem que ter realmente propósitos, como por exemplo, né? A gente conhece agora amigos que vieram do Brasil que têm situação financeira boa. Aí o propósito qual é? Não, eu quero dar um local melhor, uma educação melhor para os meus filhos. Tem um propósito, quero fugir da violência, por exemplo, coisas assim. Existem várias outras coisas. Agora, a pessoa que passa por alguma, assim, aquela vida apertada no Brasil e sonha em ter coisas, né, ter coisas que a gente no Brasil, a gente sabe o quanto a gente tem que realmente ralar muito para conseguir, ou às vezes talvez nem vai conseguir. Realmente essa pessoa, quando chega aqui, ela sabe que assim, ela vai conseguir e a adaptação vai ser um pouco mais fácil, né? Porque ela vai ter as coisas ali mais acessíveis e ela não vai precisar voltar atrás, ela vai só caminhar para frente. E é isso. Bom, acho que eu compliquei. Será que eu compliquei? Não, né? Não, e também com relação à adaptação na cultura, né? A gente não se adapta à cultura americana, é diferente. A alimentação, a comida é diferente. Mesmo, apesar de que você tem muitos locais, mercados que vendem comida brasileira, mas você vai ter que fazer. Né? Então, o sabor é diferente. Uma outra coisa que o pessoal, assim, muita dificuldade de adaptação em inglês. Então, a gente faz aí um curso de inglês no Brasil, um curso básico, intermediário, acho que tá abafando inglês. E chega aqui, é uma dificuldade. Pessoal, é uma dificuldade, né, amor? Muito. Então, isso aí, não tem dinheiro que pague. Porque você vai sair, você vai se relacionar com as pessoas. Então, é difícil você conseguir ter amigos americanos, por exemplo. É bem difícil você entrar no ciclo deles, né, pela questão cultural e pela questão da língua. Por mais que você até tenha uma noção de inglês, sabe ali um inglês intermediário, né? A gente fala no Brasil inglês intermediário, sabe bastante coisa, mas ainda não se sente seguro no inglês fluente, mas dificilmente você vai conseguir, né, entrar no ciclo ali, ter amizade com americanos, por exemplo, ter uma vida normal como você teria no Brasil. Você acaba tendo uma vida assim, limitada, né? Aí se você lá no Brasil tinha uma vida social ativa, estava sempre ali com as pessoas, gostando de sair, fazer churrasco, ir para festa, você até vai ter isso aqui. Mas você vai ter que estar procurando uma comunidade brasileira. Porque a cultura é diferente. Isso. E ainda assim, na nossa comunidade brasileira, nós trabalhamos, né? O brasileiro geralmente trabalha bastante também. Então,
aquela questão de feriado, vamos fazer churrasco, final de semana, vamos estar junto. Não é sempre que isso vai acontecer, né? Porque cada um está tentando, assim, correr atrás. A verdade é essa. É isso aí. Bom, e aí nós temos um terceiro, qual é? E agora já começa a ficar mais pesado, gente. Agora começa a ficar mais pesado. E o terceiro seria o que está realmente assim, sempre aconteceu, mas agora no momento está acontecendo um pouquinho mais. Se intensificou, aumentou, isso, né? Que seria a reprovação nos processos, né? Isso, nos processos migratórios, né? Exato. Como autorização de visto de trabalho, autorização de vistos em geral, para a pessoa poder ficar aqui. A gente tem visto, né? A gente participa de vários grupos e a própria notícia diz, e é uma realidade, essa questão da reprovação, até para visto de turismo, né? Visto de estudante. De estudante. Aqui eu vi pessoas que entraram com EB2 e que tiveram que é o visto de trabalho, e tiveram seu visto negado e acabam voltando. Então, no momento, eles estão realmente assim... mais exigentes, né? Estão bem mais exigentes. Estão olhando até a rede social, inclusive, né? Rede social, se tiver alguma questão ali que desabone, né? Algum comentário, alguma curtida, alguma publicação, eles te reprovam. Ou seja, até isso, né? Então, uma coisa que não era muito... Até tinha, claro, sempre se você fizer coisas do tipo, coisas criminais, coisas assim, bem, né? Tipo, vou cometer um crime e tal, não. Isso aí sempre teve. Mas hoje em dia é mais detalhado. E também os processos estão sendo mais exigentes com relação à qualificação. Exato. Então, minhas pessoas falaram, tem EB2, tem EB1, EB3, eles estão exigindo mais. Então, tipo assim, a régua que estava mais embaixo, a régua agora aumentou. Então, eles exigem mais especialização, exigem mais um currículo maior, um currículo mais... e estão checando mais, muita informação, né? Para ver se a informação realmente é verdadeira, se está tudo correto. Então, se o pessoal verificar alguma fraude, qualquer coisa errada, alguma coisa que não está batendo, eles reprovam. É isso? Gente, realmente fazer tudo certinho. Isso. Tentar ser o mais verdadeiro possível. Você começar certo, né? Começa certo. Sabe por quê? Se você lá atrás você começar uma coisa errada, a gente viu que isso é real. Se você lá atrás, no teu visto de turismo, você fizer uma coisa errada, no teu visto de estudante, ou em qualquer etapa do seu processo imigratório, né, para você entrar legalmente aqui, você fizer alguma coisa errada, mentir ou omitir alguma coisa, e lá na frente, pode demorar o tempo que for, lá na frente. Tá tudo registrado. Tá tudo registrado. Se eles te pegarem, porque você vai ficar muito tempo, depois você vai pedir uma cidadania, depois eles voltam ao processo todo de novo. Se tiver alguma coisa errada, você vai ser reprovado. Isso. Então, mas assim, se você tem um sonho de vir para cá, né, não desista. Sim. O que a gente fala é o seguinte, faça tudo direitinho. Faça tudo direito, seja verdadeiro, não omita, não minta, muito menos, faça tudo correto. Isso. E se tiver que ser, vai ser, se não tiver, Deus sabe o porquê, mas faça tudo certinho, procure uma pessoa realmente que possa fazer todo o seu processo correto, procure informações, não vai por qualquer não vai porque me indicaram, não, procure realmente ver, porque isso tudo rola tempo, rola sonho, dinheiro. Muito dinheiro. E é bem complicado, né? E esse processo é bastante longo, né? Esse processo de migração, gente, só para você ter uma ideia, tem processo que demora, né, no mínimo 1 ano, né? 1, 2, 3, 4, 5 anos. E você fica com aquele processo ali, aquela coisa, aquela espera. Você entra com o processo e demora a responder. Algumas vezes responde, ele pede mais informação, que ele chama de RFE, né? Ele pede informação adicional, e você manda a informação, aí depois fica anos, muitas vezes, aguardando. E ali você está morando aqui e você não sabe o que vai acontecer. E você, de repente, está no meio ali fazendo a sua vida, de repente está indo bem muitas vezes no trabalho, está abrindo um negócio, mas você ainda não tem certeza se você vai poder ficar definitivamente no país. Porque é um processo, longo, né? Longo. Exato. Né? É longo, tem muitas surpresas e gera uma ansiedade. Então a gente vê muita gente ansiosa aqui, pessoas quando ainda estão no meio do caminho, né? Muitas vezes demora anos, como eu falei, a pessoa fica ansiosa, não sabe, aí de repente um documento volta, manda refazer alguma coisa, manda refazer um exame, enfim. Essa fase é bem difícil, né? Você leva a sua vida, aqui, né, direitinho, porém tem uma pendência, e você não sabe o que vai acontecer no final. Isso. Né?
Bom, e o quarto seriam o quê? Seria problemas com a imigração. E isso é o que a gente tem visto mais intensificado nos últimos meses, né? Que é o pessoal ser deportado, o pessoal ser preso, né? O pessoal, enfim, voltando para o Brasil, muitas vezes obrigado, outras vezes eles são voluntários, né? Assim, a pessoa fala para a pessoa ser voluntária para a pessoa ter a chance de voltar, é isso? E é o que a gente tem visto aqui, alguns casos bem tristes. A gente vê bastante. A gente fica bem triste mesmo, do fundo do coração, porque as pessoas chegam aqui com um sonho, né? Mas às vezes porque perdeu um tempo, veio com um visto de turismo e excedeu o prazo. Isso. Gente, é muito importante você estar antenado a prazos, datas. Qual é o seu visto? Qual é o visto que você está pedindo para vir para cá? Você pode ficar até quanto tempo aquele visto? Você não pode, pede extensão, procura um escritório de imigração, né? Procura um advogado de imigração. Siga as regras. Porque se você não seguir as regras, aí não é só você que é prejudicado muitas das vezes, é toda a sua família. São os filhos que sofrem, sabe? Então siga as regras. Eu sempre falava com as meninas, né, o seguinte: filhas, nós viemos ficar aqui, mas se o nosso visto não for aprovado, por exemplo, porque aqui a gente mudou de visto, né? Talvez a gente depois vai falar, ou não sei se já tem um vídeo já falando do nosso visto? Não, né? Não. Então, mais pra frente a gente fala. Então a gente chegou com um visto aqui, a gente fez a troca aqui, mas eu sempre falei para ela, olha, pé no chão, né? Mas ainda assim, é bem complicado. Então, siga todas as regras, siga datas, procure orientação de pessoas certas, pessoas fidedignas. Por quê? Porque é o que realmente está acontecendo. Então a gente já viu casos de tipo, a pessoa sair para trabalhar, então tá ali a esposa em casa, os filhos, então a pessoa sair para trabalhar, o marido ou a esposa, e a pessoa você pega na rua, tipo assim, a pessoa na porta de casa, saiu de casa, aí tá o carro da imigração na porta de casa e prende a pessoa. É o que vocês devem estar vendo aí no Brasil, então é exatamente isso. Então pega a pessoa, já leva para um centro de detenção, e dali faz o processo e depois deporta. Né? E teve situação, tem pessoas que estão, inclusive, que estão em situação irregular, vamos dizer assim, que estão preocupadas, tipo assim, se prender o marido e a esposa, o que acontece com os filhos menores? Então já tem gente fazendo um documento, né, tipo um documento de procuração, né, como se fosse uma guarda provisória, tipo uma guarda, então, da criança. Então, se eu for preso, minha esposa for presa, algum familiar do Brasil, algum familiar aqui poder ter a guarda da criança. Ou seja, tem até essa preocupação, que a pessoa leva, mas eu tenho meu filho, cara, não importa, você está ilegal, ele vai prender você. Entendeu? Se você estiver na rua, seus filhos estiver na escola, a gente já viu até, isso aí eu vi em vídeo, a criança estava na escola, e a mulher foi pega na rua, e ela começou a gritar, não, mas minha filha está na escola, mas quem vai pegar meu filho? Eu nem sei como é que acontece, o que acontece aí. Mas enfim, levaram ela presa. São notícias que rodaram, né, já no Brasil, e a gente vê aqui a gente tem visto bastante. Isso, e a gente tem visto bastante também a questão da fiscalização, né? Então a gente vê muitos carros parando na rua, então pessoas que eles desconfiam ou já estão acompanhando essas pessoas. Então, claro, a pessoa está ilegal, ele sabe quem está ilegal. Né? Então os Estados Unidos sabem quem está legal. Então, porque muitos vieram pelo México, vieram pela fronteira, a pessoa vem pela fronteira, só que ela não se esconde, ela vem pela fronteira, ela se entrega lá ao policial, e ali eles entram com processo de asilo, enfim, e fica rolando um processo. Em determinado momento... eles estão sempre sendo monitorados para comparecer à corte. E numa dessas, no comparecimento, às vezes, de uma corte dessa, a pessoa acaba nem voltando para casa. Isso, já fica lá. Já fica por lá. E é isso, né? Então, tenta fazer as coisas corretas. Isso, por quê? Porque olha o custo disso. Imagina você está aqui, você tem tua casa, aí muitas vezes você faz um montão de planos. Como a gente tem visto pessoas pessoas com 10, com 20 anos nos Estados Unidos, pessoas que estão esse tempo todo e nunca se legalizaram. Né? A gente não vamos criticar ninguém, muito pelo contrário. Porque antigamente a gente sabe que não tinha tanta informação assim, por algum motivo a pessoa ficou ilegal, porque passou o tempo de um visto, acabou não entrando no visto, e assim, se você uma vez fica ilegal, é difícil você reverter. Então, aí você tem que procurar um advogado de imigração.
né? Não sou advogado de imigração, não tenho conhecimento sobre isso aí, mas é complicado, porque você já estourou teu vamos dizer assim, O teu tempo, né? o seu tempo, por exemplo. Tempo. Então, imagina você constrói toda compra casa, compra carro, compra bens, e de repente você é deportado. Né? Aí como é que vai fazer? Como é que faz com o que você tem aqui? Alguém depois vende? É complicado. Então a gente viu isso acontecer com pessoas, né? Com pessoas tipo, a pessoa tinha mais de 20 anos aqui, foi deportada, o marido foi deportado, a mulher teve que ir embora, e depois pede para os amigos que moram aqui vender as coisas. Aí você vê nos grupos anunciando, alguém quer comprar uma mesa, uma TV, um carro. Sim, carro, é triste, gente, é triste. Muito triste. Então a gente orienta, né, a gente orienta o que os Estados Unidos orienta. Pô, venha legal. Venha legal. Porque os Estados Unidos, ele quer o imigrante legal. Ele precisa do imigrante, né? Precisa da mão de obra. Então tem muita necessidade de trabalho, tem muita vaga de trabalho. Gente, tem muita vaga de trabalho. Vou fazer um vídeo em breve sobre vaga de trabalho. Vou mostrar alguns sites que mostram centenas, milhares de vagas de trabalho. Mas você tem que estar legal. Você tem que vir dentro de um visto direitinho. Você tem que entrar pela fronteira direitinho, ou pelo aeroporto, ou enfim, ou por terra. Você tem que entrar com o visto. O que te dá direito a entrar nos Estados Unidos é um visto. Então, o que você precisa para vir para cá para os Estados Unidos? Você precisa de um passaporte. O passaporte permite você para fazer uma viagem internacional. E um visto aprovado para você poder entrar nos Estados Unidos. Tá? Então, não vou falar sobre visto, mas tem vistos que são temporários, como de turismo, como de estudante. Ele tem um prazo para terminar, e tem vistos que são vistos permanentes, que são vistos de trabalho, por exemplo. E tem centenas de formas, mas dezenas de tipos de vistos diferentes, de profissões diferentes, para você poder aplicar e entrar legalmente. Por isso que é importante você ter esse conhecimento, né? Buscar esse conhecimento. Busque conhecimento. Busque conhecimento, para não passar por isso, e você não sujeitar a sua família a isso. Busque conhecimento, foi o que o André falou, é o mais importante. Conhecimento é tudo, né? É tudo. É tudo. Só para finalizar, eu tenho um casal de conhecidos, né, amigos também, que eles vieram como turista e acabaram perdendo o prazo, né? E ela sempre depois ela me falou, Bia, se eu tivesse conhecido você, nossa, eu teria me atentado pro... Você vê, ela veio, não foi, isso não tem muito tempo não, tá, gente? É recente. Veio com visto de turismo e ela não se atentou assim que, eu preciso, se eu passar do tempo do turismo, eu vou ficar ilegal. E ela tinha oportunidade, né? Como fazer extensão. Tinha até condição de pagar, né? A pessoa tinha até condição de pagar, né? Fazer extensão de visto de turismo, ou trocar o seu status aqui para um outro visto. Poderia ter feito tantas coisas, mas não, acabou na correria aqui do dia a dia, perdeu o prazo e aí acaba a pessoa ficando ilegal. Então é muito chato, é muito complicado, gente. Não dá para ficar ilegal aqui, não dá. E é difícil, né? Muitas vezes a pessoa tem um filho adolescente, filho pequeno, então de repente o filho já perde as oportunidades, deixa de ter essa oportunidade, por exemplo, de estudar aqui, de ter uma universidade, enfim. É como se frustrasse um plano, né? E muitas vezes tem gente que vende tudo no Brasil. Vende tudo no Brasil e vem para cá, e aí só que cai numa condição dessa, né? A pessoa não se atenta, não tem uma boa assessoria, não tem uma boa informação, e acaba ficando ilegal. Aí depois tem que voltar, né? Tem que voltar, né? Porque não dá para você fica muito limitado, né? Você ficando ilegal, você na verdade não pode. Não pode. Não pode, e aí você começa a não ter as oportunidades, né? E isso aí fica com medo também. Como é que você não tem documento, você não vai ter drive para dirigir, como é que você vai fazer? Entendeu? Você vai ficar o tempo todo à margem, o tempo todo com medo, né? Medo separado, ver a polícia, medo, enfim. E cedo ou tarde a conta chega, né? Como a gente tem visto pessoas com mais de 20 anos, né? No momento atual, indo embora. Imagina a situação. Então, é muito difícil, gente, é muito difícil. Então, assim, esse é o nosso vídeo de hoje. Então, fica a orientação para vocês buscarem conhecimento, né? Busque fontes fidedignas, fontes verdadeiras, né? Busque se informar bastante, mas com fonte verdadeira. Então, você busca a fonte, você desconfia, busca mais de uma fonte, enfim, busca as fontes oficiais também. Então,
você quiser saber sobre vistos, né, americanos, você vai conseguir, você vai olhar onde? Você mora no Brasil, no consulado americano. Então você entra lá no site do consulado americano, vão estar os vistos lá. Vistos temporários, vistos permanentes, cidadania, vão estar lá. Só você buscar lá, vai estar em português, vai estar em inglês. Então ali já você vai ter uma noção. E depois busca, né, uma assessoria, alguém que te informe, né, alguma coisa especializada para você realmente poder começar a sua vida certa, começar a sua vida de forma correta. Sim. É isso aí, isso. Se você tem um sonho, lute por esse sonho. Nada é impossível àquele que crê. Amém. Continue buscando, né? Conhecimento é tudo. Busca conhecimento, pega o caderno, coloca ali, anota as dicas, né? Quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta pra gente, a gente vai tentar da melhor forma responder. O que a gente não puder, a gente também vai dizer, olha, a gente não consegue responder. É isso aí. E aí, isso, curte, né? E se você gostou do vídeo, você curte, né? Curte, compartilha. Isso. Para pessoas que você acha que vai ter esse interesse também. E se inscreve no canal, né? Com certeza. Porque a gente tem muito vídeo ainda para estar passando, muita informação legal para passar para vocês. E assim, da forma mais real, mais verdadeira possível, a gente vai estar passando do que realmente acontece aqui. Tá bom? Sem nenhum viés. Isso, a gente tá aqui para ajudar. Somente isso. É isso aí. Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.